Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos dar continuidade ao estudo dessa quarta lição desse trimestre, Esperança para o Pecador, é o título dessa lição, e vamos estudar hoje o segundo tópico, a segunda-feira, 17 de julho, vamos falar sobre os 24 anciãos. Então, um assunto bastante interessante, um assunto que tira um pouquinho a gente da zona de conforto, mas vamos lá ver o que a lição quer trazer para nós sobre esse assunto. Pergunta A. Os atos de algumas pessoas são julgados antes do tempo estabelecido ou as ações do mundo inteiro são julgadas ao mesmo tempo? Então, vamos ver o que a Bíblia nos traz sobre o assunto. O apóstolo Paulo, escrevendo na primeira carta aos Timóteos, capítulo 5, 24, traz o seguinte: os pecados de alguns homens são manifestos precedendo o juízo, mas em alguns manifestam-se depois. Também o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 17, diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então fica aqui uma questão, mas já tem mais ou menos elucidado o assunto numa divisão que possa vir a existir. A Pena Inspirada nos deixa mais aclarado sobre o assunto, o Grande Conflito, página 480. Diz assim: no serviço simbólico, apenas os que se apresentam diante de Deus com confissão e arrependimentos, cujos pecados eram transferidos para o santuário por meio do sangue da oferta do pecado, é que participavam do serviço do dia da expiação. Assim, no grande dia da expiação final e do juízo investigativo, os únicos casos considerados são os do professo povo de Deus. O julgamento dos ímpios é uma solenidade diferente e separada e ocorre num tempo futuro. Então vamos lembrar, rapidamente, que em 1844 Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo e começou o juízo investigativo. Então começou desde Abel, que foi o primeiro santo, o primeiro homem que faleceu, e sabemos que faleceu já aguardando, né, a salvação, começou o julgamento dele. E nessa era toda vai passar para os vivos, até o culminar da história deste mundo, que é quando Jesus e Deus chegaram ao ponto de dizer está feito e Jesus voltar a este mundo. E sabemos também que, resumidamente, a lição não fala sobre esse assunto aqui agora, que vamos ao céu e depois vai iniciar-se então, né, no caso, o sistema sentenciatório para os ímpios. Os ímpios não precisam de julgamento, estão todos condenados, vai ser apenas a sentenças. Então vamos passar ali 1000 anos e nesse período então vai ser feito o sentenciatório dos ímpios. Então quando a pergunta traz, os atos de algumas pessoas são julgados antes do tempo estabelecido? Sim. Ou as ações do mundo inteiro são julgadas ao mesmo tempo? Não. Vamos ter então resumidamente, mais ou menos dessa forma, os julgamentos. Então, o julgamento vem de Abel, correndo pelo caminho afora, e vai então culminar com o último arrependido, que quando dizer está feito, então esses vão ser aceites para o reino, e os outros vão ser condenados para a morte eterna. E depois vai vir então o sistema de sentença para o juízo final, que vai ser depois dos 1000 anos. Muito bem. Mas mais detalhes também depois pode-se entrar em contato com o grupo, ou então quem tiver alguma dúvida pode deixar no grupo questões para serem respondidas, né? Pergunta B. Quem está auxiliando Cristo em sua obra mediadora no céu? É uma pergunta interessante. De onde essas pessoas vieram? Uma pergunta ainda mais interessante. Vamos ver Apocalipse 4, versículo 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro.
Então tem aqui alguns aspectos para chamar a atenção: vestido de vestes brancas e sobre a cabeça coroa de ouros. São dois aspectos bastante interessantes, vamos falar sobre isso. Apocalipse 5, versículo 8 e 9, e diz: E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro e cheia de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue, o teu tem maiúsculo, o sangue de Jesus, compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e povos povo e nação. Então está aqui também algo interessante que o João viu. João escreveu, vendo isso aqui em sua visão, ele também viu essa cena. E o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 8, pelo que diz: subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro, e deu dons aos homens. Também o apóstolo Paulo aqui fala algo sobre alguns que subiram e foi levado ao céu. E Mateus 27, 52 e 53 diz: E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, o dele está em maiúsculo, a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então vemos aqui vários relatos diferentes, mas vamos à pergunta: quem está auxiliando Cristo em sua obra mediadora no céu? Então esse auxílio, entre outras questões, o autor traz aqui os 24 anciãos que estavam aqui a fazer esse trabalho. E de onde essas pessoas vieram? Então são primícias, são pessoas que Jesus, quando ressuscitou, também vários sepulcros se abriram. Não temos nome, não temos exatamente quem, que data, quem foram esses, mas podemos, de certa forma, entender que são mártires, são pessoas que participaram diretamente no trabalho em prol da causa, em prol de Cristo, em prol do Evangelho eterno, e foram ceifadas suas vidas. Então, penso que aqui, nessa ressurreição de Cristo, então essas pessoas ressuscitaram e, de certa forma, entendemos que os 24 anciãos fazem essas pessoas, não vou dizer todas, ou o número, não temos dados exatos, mas os 24 anciãos podem eventualmente ter formado também dessas pessoas. E se formos citar nome, temos lá Enoque, temos Moisés, temos Elias, e temos vários outros nomes que nós sabemos que já foi levado ao céu. E fora essa primícia que Cristo levou junto com ele, que supostamente, a gente não pode supor nomes, mas eu tento acreditar, isso é minha pessoa, não vi escrito em lugar nenhum, tento acreditar que João Batista também, porque ele morreu na véspera ali, junto com Cristo, era na contemporânea a Jesus, e entretanto Jesus não ligou muito. Eu acho que Jesus sabia que ia levar ele depois, então isso estou dizendo eu, o Jackson, mas fico contente em achar que seja assim. Mas o certo é que foi levado uma primícia para o céu, e esses 24 anciãos são irmãos, são fiéis que ressuscitaram e foram levados ali ao céu. Ainda continuando a leitura, Mensagem Escolhida, volume 1, página... deixa eu ver se não estou me enganando. Não, vamos agora à pergunta... Não, tá certo. Pergunta B. Vamos ver aqui, a Pena Inspirada, o que traz sobre o assunto. Desejar a tuas nações, página 786. Diz assim: ao ressuscitar, Cristo ergueu da sepultura uma multidão de cativos. O terremoto, por ocasião da sua morte, abriu as sepulturas. E essas pessoas ressurgiram com ele, no caso, no domingo. O terremoto foi na sexta-feira, as sepulturas ficaram abertas, e no domingo, quando ele ressuscitou, essas pessoas ressuscitaram com ele. Haviam sido colaboradoras de Deus que, à custa da própria vida, deram testemunho da verdade, agora deveriam testemunhar daquele que as ressuscitou dos mortos, Cristo. Durante seu ministério, Jesus ressuscitou mortos. O filho da viúva de Naim, a filha do príncipe de sinagoga, Lázaro, são exemplos desse milagre. Contudo, essas pessoas não voltaram à vida revestidas de imortalidade.
mesmo após terem revivido, ainda estavam sujeitos à morte. Todavia, as pessoas que voltaram da sepultura na ressurreição de Cristo ressurgiram para a vida eterna. Subiram com ele às moradas celestes, como troféu de sua vitória sobre a morte e a sepultura. Esses, disse Cristo, não são mais cativos de Satanás, pois eu os resgatei. Tirei-os da sepultura como as primícias do meu poder, a fim de estarem comigo onde quer que eu esteja, para nunca mais verem a morte ou experimentarem tristeza. Então aqui fica bem claro a pena inspirada, trazendo para nós a ressurreição dessas pessoas que ressuscitaram junto com Jesus naquele domingo, naquele dia lindo, maravilhoso, que confirmou para todos nós a graça, a salvação. Eles foram ressuscitados já para nunca mais morrer, para ser levado ao céu. Portanto, é lindo isso. Ainda a Mensagem Escolhida, volume 1, página 305 e 306, diz assim: os que ressurgiram da morte deveriam ser apresentados ao universo como a garantia da ressurreição de todos os que creem em Cristo como seu Salvador pessoal. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos ressuscitará sua igreja e a glorificará com Cristo como sua noiva, acima de todos os principados, acima de todas as potestades, acima de todo nome, não somente neste mundo, mas também nas cortes celestiais do mundo acima. A vitória dos santos que hoje dormem será gloriosa na manhã da ressurreição. A vitória de Satanás terminará e Cristo triunfará em glória e honra. Então fica bem claro para nós, sem dúvida nenhuma, quem está auxiliando Cristo na sua obra mediadora no céu. Sabemos que os 24 anciãos estão ali junto, fazendo esse trabalho. E de onde essas pessoas vieram? Fica bem claro o assunto. Vieram de uma ressurreição, de uma primícia que Cristo levou com ele quando ressuscitou aqui na terra. Então, é um assunto bonito, interessante, novidade para mim, algumas coisas. Tive que fazer algumas pesquisas para estar mais à vontade aqui para gravar para os irmãos o áudio. Agradeço já ao irmão Meirelles, que também eu pedi meu pai, né? Ó pai, dá um socorro aqui que eu quero estar seguro nas informações. Manda para mim aqui um áudio que eu não tô com ele, eu tô no sul do Portugal de férias. Pai, manda aqui para mim aqui um áudio me dando aqui alguns esclarecimentos e assim a gente consegue estar aqui então com mais segurança a passar para os irmãos essas informações. Pergunta C: em que lugar e na companhia de quem essas pessoas estão agora ocupadas em sua obra? Então vamos ver em que lugar e na companhia de quem. Apocalipse 4, 1, 3 e 8. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava numa porta aberta no céu, e a primeira voz com que de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na sua aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônio, e o arco desse estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Coisa assim muito linda, digamos de passagem. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, e Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Então, um texto maravilhoso. João, ele pôde contemplar tudo isso e transcrever para nós na medida do possível, porque é quase indescritível o que ele viu, mas ele conseguiu transcrever. Eu chamo a atenção apenas ali ao verso 8, uma tradução, os 4 animais. No grego, se nós formos pesquisar isso, apesar de algumas traduções colocarem animais, ali fala seres, porque quando se fala em animais de outros locais, que nós vimos falar de animais, de besta, de tudo isso, a termologia é diferente. A termologia usada em grego para esses 4 animais aqui é seres, que inclusivamente pode até eventualmente ser seres humanos. Então, essa expressão aqui é uma expressão de uma tradução mais fraca, que é a tradução mesmo forte de várias outras fontes que fiz pesquisa, eventualmente está falando aqui de seres e seres vivos. E automaticamente, pelo que nós vimos, está dando ali glórias a Deus, está falando santo, 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 então é ser humano. Então, realmente, são assuntos bastante melindrosos, mas
há explicações melhores, e eu quero deixar aqui depois uma parte de um texto para os irmãos também analisarem, que está num livro, eu vou citá-lo mais à frente. Nós vamos continuar o estudo da lição, que agora vem Salmos, o capítulo 11, versículo 4. O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, e os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Então o salmista também sabia, ele tinha noção pelo Espírito Santo a falar em seu coração, e ele escreveu essas palavras, que também o trono do Senhor está no céu, os olhos dele atento a tudo. Basicamente um resumo também daquele texto de Apocalipse. Profeta Daniel, capítulo 7, versículo 9 a 11. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou, e a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juiz e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado no fogo. Então aqui temos outra profecia do profeta Daniel, trazendo também todo um evento daquela altura, daquela época. O livro de As Profecias do Apocalipse, na página 71, ainda na página 67, eu recomendo àqueles que quiserem aprofundar-se um pouquinho mais, ali fala sobre os 24 anciãos, então vem dizendo vários aspectos interessantes deles ali, e confirma o fato deles estarem presentes, estarem ali junto, acerca desses 24 anciãos. Diz que, levando frequentemente pergunta feita a João a respeito desse grupo: quem são e de onde vieram? E diz o autor: deve observar que estão vestido brancos, e têm nas suas cabeças coroa de ouro, que são sinais tanto de um conflito terminado, como de uma vitória ganha. Daqui concluímos que foram anteriormente participantes da luta cristã, que trilham outrora, em companhia de todos os santos, essa perseguição terrena. Faltou a luz, mas eu não quero interromper o vídeo, portanto, não sei o que houve, mas vou continuar aqui o vídeo. Então, diz que venceram, concluindo foram anteriormente participantes da luta cristã, trilharam outrora em companhia de todos os santos essa peregrinação terrena, mas venceram, e para alguns, bons propósitos antecedentes à grande multidão dos remidos, estão com vitoriosas coroas do mundo celeste. Com efeito, claramente nos dizem no canto de louvor, que com os 4 seres vivos dirigem ao Cordeiro, no versículo 9 do capítulo seguinte, e cantavam um novo canto, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povos e nação. A luz voltou, né? Que bom. Então vemos aqui, e até fala ali 4 seres vivos, não fala 4 animais. Então a tradução aqui está mais correta do que a tradução feita em algumas traduções bíblicas. Então é interessante notar aqui que eles então foram pessoas que passaram por lutas, passaram por tribulações, mas venceram. E alguns deles até foram mártires e ressuscitaram para fazer parte desse cordeiro. Então, por isso é que temos aqui essa explicação. E concernente aos 4 animais, na leitura seguinte, quem quiser ler na página 70 do livro de Uriah Smith, sobre o Apocalipse, ele então traz que a tradução nos apresenta animais nesse versículo é muito infeliz. A palavra grega, está aqui uma palavra que eu não consigo pronunciar, significa propriamente uma criatura viva. E depois diz que a outra palavra, que é muito diferente, usada para dizer animais proféticos, capítulo 13 e outros, é diferente, é uma palavra diferente uma da outra. Então, vimos aqui com mais detalhe que é diferente, quando fala de animais, referia-se mesmo a seres vivos. Então, é um convite a todos que quiserem se aprofundar um pouquinho mais, ler esse capítulo, a página 67 e vai até a página 90 do livro de Uriah Smith, e ele fala ali sobre esses detalhes dessa situação ali. Mas, irmãos, é bonito ver isso, é animoso para nós, é algo interessante lembrar de que somos privilegiados em conhecer tamanhos detalhes concernentes aos acontecimentos no céu. Somos poucos no mundo a saber isso e a levar tão a sério esses assuntos. Então devemos ser conhecedores
e, na medida do possível, lembrar da necessidade que temos de estudar e ter como título geral da lição esperança. Essa que nós devemos ter, por mais que nós somos errados, por mais que às vezes pecamos, por mais que às vezes a derrota nos leva a querer desanimar, mas não devemos desistir. Devemos lembrar que há um Jesus que sacrificou por nós, deixou de graça a salvação. Basta ir a Ele. E tudo o que acontece depois de nós irmos a Ele é consequência num coração aberto e fértil para ouvir aquilo que Ele quer fazer por nós. Então, que Deus nos ajude, nos abençoe para entender essas promessas, confiar nessas promessas e entender essas profecias que estão diretamente ligados à nossa salvação e aquilo que está por vir. Inclusivamente aqui algumas coisas não foi profecia. Nós vimos aqui essa situação dos 4 anciãos. Isso já aconteceu. Aqui fala no tempo do acontecimento em si. Ou seja, isso está acontecendo no céu. É algo que está em obra, está em trabalho, né? E possamos estar preparados para ser selado e receber a chuva serôdia para sermos participantes daqueles que vão estar de pé e aguardando Jesus vir nas nuvens do céu junto com aqueles que Deus vai ressuscitar. Porque nós sabemos que os 144 mil vão estar todos juntos. Inclusive a irmã White, ela se coloca dentro desse grupo dos 144 mil, passando pelo tempo de angústia. Então vamos levar em conta o conhecimento pormenorizado dessas profecias para podermos não só saber como explicar a outros irmãos. Desejo a todos a bênção do nosso amado Salvador Jesus, a comunhão do Santo e Bom Espírito para compreender essas lições e que a graça de Jesus esteja sempre presente em todos os corações para que possamos, com ela, não desistir enquanto não vemos Jesus nas nuvens dos céus. Esse é meu sincero desejo e oração para mim todos. Amém.